Ela é uma English teacher, minha gente, muito querida, tem a vida super corrida e tá É. aqui num momento onde a agenda dela deu para encaixar. Ela colocou a gente, mas sabe uma pessoa que ela tá colocando na agenda dela todos os dias, mesmo com a vida corrida? Ela mesma. Por isso que ela tá aqui hoje. Bem-vinda, minha querida! Obrigada, bom dia, gente, bom dia. Maior alegria estar aqui com a Lu, hoje de manhã, 7 e pouco da manhã. Eu nem dormi direito essa noite de medo de perder o horário. Ai, que delícia! Aquele frisson, né? Aquela dor de barriga boa, quando a É, gente faz é, alguma coisa que desafia a gente, é. né? Que a gente vem trazer aí verdades. E já vamos começar a contar essa história. Quantos quilos foram, Soninha, desde que você ativou o GPS do emagrecimento É, verdadeiro? eu ativei o GPS do emagrecimento no finalzinho de julho, no Derrete em 7. De lá para cá são 4 meses, né? Vamos fechar 4 meses, a gente acabou de fechar. 18 quilos e meio. Ô, gente, quantos É. anos você tem, Soninha? 58 batendo na porta dos 59. Daqui 11 dias é meu aniversário. Já tá na É. menopausa. Já tô na menopausa. Já Desde tinha os, desde os quantos anos? desde os 55. Que bom que pra você ainda demorou um tiquinho, né? A minha bateu na minha porta com 44. Mas no meu caso eu sofri muito, Lu. Eu não vi a hora, assim, entre aspas, né, de entrar na menopausa, porque eu tive muito problema de sangramento, muita. Eu sofri Maravilha, virou demais. uma página, né? Graças Delícia. a Deus. Eu falo isso, eu falo, gente, eu tinha tanto problema de endometriose, tanta dor, tanta que na hora que acabou essa história, vambora, É, vambora, peito aberto, que se melhorar, só melhora. é, Conta um pouquinho dessa história antes de você descobrir o MC. Você fazia dieta, você tentava, como é que era? Assim, Lu, eu nasci, por incrível que pareça, né? Bom, vamos começar do começo. Eu sou uma filha de criação, não sou filha biológica da minha mãe. Mas todo mundo dizia que eu era a cara dela, né? Enfim. Mas eu nasci um bebê prematuro, de 8 meses. Pesava 2 quilos quando eu nasci. Olha, 2 quilos. E eu acho que minha mãe tinha medo que eu fosse, sei lá, porque eu era muito pequenininha e não amamentei no peito, né? Então, é sempre leite fórmula, aquelas coisas e tal e tal. E a minha mãe, coitadinha, né? Ela era mineira. Eu acho que foi o jeito que ela foi criada, sei lá, que criança gordinha que era criança saudável. Então, ela enxuxava coisa na gente pra gente ficar fofinho, gordinho, coisa e tal. Eu fui uma criança que eu recuperei peso logo, né? E a vida inteira eu fui uma criança mais fofinha, assim, mais. E depois, eu me lembro, assim, na fase de 10, 11 anos, eu querer me comparar com as outras crianças, mas eu era maior, eu sempre fui grande de ossatura, né? Eu tenho os ossos grandes, então eu era uma criança alta e grande comparada com as crianças da minha idade na época. Então eu sempre me achei meio diferente. Sofri bastante na escola, porque, né, as crianças tiravam sarro, aquelas coisas. Quando, eu, alguém mais, gente? é, Alguém mais? quando a gente precisava, quando começou a sair o seio, né, começou a sair muito cedo. Eu menstruei com 11 anos, né, Lu? Ai, eu também. Então, eu era muito menina, então assim, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, a minha mãe não falava direito sobre essas coisas. Depois a gente estava viajando e eu passei o dia inteiro com dor de barriga, e aí quando chegamos lá no hotel onde a gente ia dormir, eu fui no banheiro e estava sangrando, comecei a berrar, né? Eu falei, meu Deus, vou morrer! Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu sempre tive muito problema de cólica, coisa e tal. E daí a adolescência inteira aquela coisa, engorda, emagrece, só que assim, era fácil emagrecer, mas também era fácil engordar. E aí, lá pelos, sei lá, 16 anos, eu fiz a minha primeira dieta com um médico, né? E aí eles dão um controlador de apetite, aquelas coisas assim, né? E aí foi a vida inteira brigando com a balança, né? Até que com 25 anos aí eu emagrecia, daí eu ficava bem, depois engordava, nananã, nananã. Aí lá pelos 25 eu fui num outro médico. Tomei remédio de novo, né? E emagrece, engorda, aquelas coisas. Mas era muito chato porque tinha que ficar seguindo o cardápio.
tinha que ficar, pode 2 colheres disso, 3 colheres daquilo, 5 folhas de alface, 10 folhas, não sei do que. Isso era muito chato. E a gente desanima, né? No começo é tudo muito legal, mas depois cansa. E, e aí, aos 30 anos de idade, eu descobri o Vigilantes do Peso. E foi muito legal, porque daí Maravilha. eu emagreci comendo, né? A gente aprende a comer. E aí, tudo bem. Daí eu vim morar no Rio Grande do Sul. Só de vir morar aqui, porque eu sou paulistana, né? Só de vir morar aqui, a gente engordou acho que 5 quilos de cara, porque a região que eu moro é de alemães. Eles gostam muito de comer doce, sobremesa, essas coisas, né? Mas aí eu peguei e voltei para o Vigilantes do Peso por conta, né? E a gente se manteve. Mas aí depois de um tempo veio a primeira filha. Eu não engordei muito durante a gravidez da primeira filha, mas durante a gravidez da segunda eu estava acima do peso. E eu fui num endocrinologista grávida. E eu marcava, e aí ele, muito grosso, cara, eu aguentei horrores durante a minha gravidez. Eu fui no endocrinologista e ele falou assim pra mim: olha, você marca o obstetra primeiro, se tiver tudo bem com o nenê, coisa e tal, a gente vai manter assim o protocolo, a gente vai mudar um pouquinho, coisa e tal, não porque você é obesa, porque isso, porque aquilo. Aí a gente já tá fragilizado e o cara, em vez de me acolher, ele me agredia, sabe? Emocionalmente. Então, assim, eu ficava muito mal. Mas eu ia lá e coisa e tal. E grávida da Mariana, que é a segunda filha, eu emagreci 8 quilos durante a gravidez. Uau. Então, quando ela nasceu, eu estava até mais magra do que quando eu engravidei dela. Só que passou uns 4 meses, assim, eu comecei a engordar, mesmo fazendo dieta, né? Controlando a alimentação. E aí eu fui procurar um endocrinologista que não tinha na região, né? Eu moro numa cidade pequena, eu ia nesse endocrinologista na cidade vizinha, na época ele era o único. Eu comecei a ir a Santa Cruz do Sul, eu dirigia quase 70 quilômetros por mês para ir no endócrino com uma criança de 3 anos e 6 meses no carro e um bebê recém-nascido Imagina, para gente. Mas poder ir ao médico. queria emagrecer, caramba. A gente É, fala, né? Meu é. Deus, a gente, é o que a gente mais faz, o que a gente mais tem é força de vontade, loucura. As pessoas estão falando aí. Eu dava biotônico Fontoura para minha filha comer, porque não comia nada, bebê bonito era bebê gordinho. Como é que a gente. Mas é a época, né, Soninha? É uma É, maneira que a gente aprende. é E outra. aí. Daí outra coisa assim, né, Lu, que eu esqueci de contar. Quando eu era criança também, eu vou fazer 59 anos, né? Era moda, os médicos enxuxavam vitamina na gente. Então e como eu tinha muito problema de garganta, eu vivia com a garganta inflamada e dava antibiótico. Um médico falou assim para minha mãe: não, essa criança tem que operar a amígdala, coisa e tal, não sei o que, nananã. Eu não tenho amígdala, né? Aí deu outros problemas no fim das contas. E, e assim, mas antes de eu chegar nessa fase de cirurgia de amígdala, eu tomava vitamina. Então eu ia com a minha mãe para a farmácia, eu lembro disso nitidamente. Chegava lá para tomar aquelas injeções de vitamina na bunda, que doía, que era horror, sabe? Isso não fez efeito ali, foi fazer efeito depois, lá na adolescência, sabe? E aí, depois, mais pra frente. Então, quando eu fui nesse endocrinologista lá em Santa Cruz, já com as 2 crianças no carro e nananana, descobri que eu tava com problema de tireoide. Aí tratamos a tireoide, coisa e tal. A minha tireoide tá normal há muitos anos, mas aí eu não sei, o organismo fica lento, eu acho que a gente desanima. Eu morava longe de todo mundo, aliás, continuo morando, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. E a minha mãe morava em Santa Catarina, meu irmão mora em São Paulo, o resto da família morava em São Paulo. Agora tem uma cunhada que mora nos Estados Unidos, eu tenho um cunhado que está morando no Mato Grosso. E assim, eu nunca tive uma rede de apoio fixa aqui comigo. Uhum. Então, assim, eu tive, acho que altos e baixos, depressão pós-parto, sei lá o que foi. A gente vai emendando uma coisa com a outra, quando a gente vê, a gente se abandona, né? E a Mariana tinha 1 aninho e meio, eu fui num outro endócrino que me deu sibutramina, quem não tomou, Uhum. né? Quem não? Quem É. não? E aí a gente emagrece porque você não tem fome, só que você para de tomar aquilo, você engorda o dobro, né? E aí é aquilo que você fala sempre pra gente, Lu, a gente emagrece e aquilo que a gente emagreceu, só que a gente engorda mais, né? A gente só vai acumulando, 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 acumulando. Aí quando Esse eu aqui foi o entrei, seu auge, Soninha? foi meu auge.
horrível. Eu Como não é que você estava gostava. se sentindo? Conta. Péssima, péssima. Me sentindo um lixo, me sentindo assim, eu posso falar o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido. Pode falar, É, pode bem, falar. bem assim, sabe? A gente se sente muito mal, assim. Então, aquilo que você sempre fala, né, Lu, que a gente para sair em foto sai daqui para cima, porque o meu sorriso é Sorriso lindo, um lindo, é. rosto lindo. E aí a gente, ai, e eu ouvi muito também aquela coisa assim, ai, que pena, né? Ter um rostinho tão lindo, um sorriso tão bonito. E a gente se acomoda, a gente se acostuma. Depois você ouve dos médicos, depois que entrou na menopausa não tem o que fazer. E eu tive, nesses anos também, aqui nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, eu tive em dois cardiologistas, porque eu tive dois picos de pressão que me assustaram, né? Um eu, inclusive, fui parar no hospital. Mas era puro estresse, porque eu fiz mapa, fiz Holter, fiz não sei o que, a minha pressão é Ah, normal, inclusive quando eu durmo ela é baixa demais até. E um dos cardiologistas que eu fui, olha o absurdo, isso há uns 6 anos atrás, pouco antes da pandemia, ele falou para mim assim, olha, você tá acima do peso, tem que cuidar, assim, 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 mas o resto tá bem, teu coração, meu coração, ele é meio diferente, assim, às vezes ele dá umas taquicardia, às vezes ele bate meio devagar, mas eu não tenho problema cardíaco, não, já fiz exame e uhum. tal, fiz esteira, fiz todas aquelas coisas, nada. E aí o médico falou assim, mas olha, agora a gente tem uma medicação nova, o médico cardiologista, e é uma canetinha assim, assim, ela é meio cara, nananana, e me ofereceu. Eu falei que não queria, que eu ia pensar. Aí eu saí de lá e cheguei em casa e fui pesquisar o que que era. Quando eu vi que era remédio para diabéticos, eu pensei assim, eu falei pro meu marido, que eu vou tomar remédio de diabetes? Se a minha diabetes tá boa, eu não tenho problema de diabetes, para que eu vou tomar um remédio para diabético para emagrecer? Não faz sentido. Aí eu nunca quis. Aí depois uma conhecida nossa fez uma bariátrica com um médico. Eu quis conversar com ele para saber o que era, bem direitinho, porque você ouvir as pessoas falar é uma coisa, né? É, Aí eu marquei uma consulta com o médico, ele foi muito legal, ele ficou 1 hora com a gente, sabe que consulta de plano de saúde, eles atendem a gente a toque de caixa, né? é 5, 10 minutos verdade. e te chuta para fora para colocar outra pessoa. E o médico não, ele foi super legal, ficou 1 hora comigo, eu levei o Alex junto, o meu marido ele é farmacêutico bioquímico, né? E ele entende essa linguagem mais técnica. Falei, vamos junto comigo, porque se ele falar uma coisa que eu não sei, você pergunta. Aí ele foi junto, o médico foi muito bacana com a gente, explicou tal, e daí ele falou: olha, mas saindo daqui, você vai lá no negócio lá da Unimed, que tem que passar por psicólogo, por isso, por aquilo, uma bateria, tal, 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 tal. Daqui 1 ano, se tiver tudo ok, e você quiser fazer, porque ele falou, não é? A gente não impõe, a pessoa que decide. Aí você faz. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá toda feliz, toda alegre, a fulana me atendeu super bem lá na entrada. Quando chegou lá na outra pessoa que te encaminha para os negócios, ela olhou minha carteirinha da Unimed e ela falou: mas o seu plano não dá direito. Aí foi um balde de água fria que hoje eu dou graças a Deus que aquele balde de água fria caiu na minha cabeça. Já Eu estava acho. indo para a bariátrica, nada mais resolvia. Eu É, também era o meu próximo passo. Eu não aguentava mais fazer dieta, tomar remédio. Quando para de fazer, o que que acontece? aí eu. Então, assim, aí eu fiz E eu, por minha. Soninha, É, agora esse negócio da bariátrica é muito bom a gente falar aqui, porque tem gente que precisa mesmo, né? sim. Precisa estar morrendo, precisa de tomar uma atitude, porque a obesidade traz um monte de comorbidade. Agora, faz a bariátrica e depois? Se não cuida da mente, né? Se não cuida dessa relação com a comida, quantas pessoas que até aqui dentro do movimento Change tem, né, Soninha, que já fizeram a bariátrica e que estão engordando de novo. Quem dera fosse resolver. Agora conta para nós como é que apareceu aí o movimento Change na sua vida. Como é que você te fez? Como eu dou aula de inglês, eu dou aula online, eu dou aula assim, antes do expediente, né? Meio-dia e depois do expediente. E aí, às vezes, eu dou entre um intervalo. E nesse meio de intervalos entre aulas e coisa e tal, a vida acontece, né? Então, eu cuido da casa, eu não tenho faxineira, cuido dos bichos, a gente tem 6 animais de estimação. As filhas não moram mais com a gente já há algum tempo, então é só eu e marido mesmo.
e faz comida, e é coisa de vida normal, de dona de casa. Eu sou artesã também, né? Faço patchwork, mas eu ando meio paradinha com as minhas coisas até. É, e aí, eu às vezes pego 5 minutinhos do dia para olhar videozinhos de animais no Instagram, que eu gosto de ver, sabe? Ah. De cachorro, de gato, Aí de apareceu essa criança. tigresa aqui para Aí, você. aí apareceu a Lu falando assim, gente, eu emagreci 54 quilos, que eu estava. Falei, gente, será? Aí convidando para o Derrete em 7. Daí eu não dei bola. Pensei, isso é mais uma daquelas coisas que oferece, que é fórmula mágica, que a gente dorme gordinho, emagrece magro, amanhece magro. Daí eu ignorei. Daí tá, mas passou um dia ou dois de novo a tal da propaganda. Daí eu pensei assim, eu vou lá olhar. Aí eu fui lá no perfil Movimento Change, fui no perfil Luciana Horta, comecei a olhar os videozinhos, olhar as pessoas. Eu falei, não é só ela que emagreceu, tem mais gente que emagreceu. E aí comecei a olhar alguns depoimentos, algumas coisas. Falei, olha, o Derrete em 7 é uma semana, não é caro, vou fazer, vamos pagar para ver? Literalmente, né? É. E aí fiz uma coisa feia que todo mundo faz, eu acho, despedi. O Derrete 7 começava na segunda, na sexta-feira eu despedi, eu tava sozinha em casa, meu marido tinha ido para São Paulo visitar o pai dele. Me fiz um negrinho de panela, sabe? Um brigadeiro de colher. Meu Deus, comi sozinha, né? Depois me arrependi horrores, porque daí passa mal, né? A gente fica com o estômago estufado, dá dor de barriga. Eu, por livre e espontânea vontade, há uns 5 anos, eu decidi tirar o leite de vaca. Eu tomo leite vegetal. Mas eu como queijo, eu como outras coisas que são derivadas do leite. Mas o leite em si estava me fazendo muito mal. Uhum. Eu tomava leite e eu ficava estufada, inchava o seio. Eu já tenho seio grande. Daí eu pensei, não, eu vou tirar para ver o que acontece. Eu desinchei bastante, né? Então eu tomo leite vegetal já há bastante tempo. Então quando eu como negrinho, comia negrinho, né? Eu ficava ruim por causa do leite condensado, por causa do creme de leite, por causa do chocolate. Pensei, meu E Deus por do céu. causa do tanto de coisa que você comia, né? Da É, quantidade. era puro. A gente não comia uma colherzinha só, né? Não, é uma ânsia, é uma coisa que a gente não parece que não consegue enquanto não vê o fundo da panela, só que depois a gente fica muito arrependido, passa muito mal. Daí eu passei o fim de semana triste. Daí na segunda-feira, quando começou o Derrete em 7, eu pensei, vou pegar firme nesse negócio aqui. E aí o Alexandre falando, porque vocês têm que fazer a gente cai meio de paraquedas, porque daí tinha na reunião gente de todas as fases, né? É. E a gente, quando é novo, não entende direito o que é esse negócio de fase. E aí, porque vocês têm que fazer o detox, é só 30 dias. Eu pensava, 30 dias, mas eu tô aqui uma semana só. Como é que é esse negócio de 30 dias? Quero saber isso aí. E daí, assim, em 3 dias, Lu, eu já tinha emagrecido 3 quilos. Daí eu pensei assim, 3 dias no 3 quilos. gratuito, hein? É, Aliás, no gratuito não. Era no desafio do Derrete, né? Derrete, é. E aí, daí eu pensei assim, eu quero fazer parte desse negócio aqui, quero me juntar lá. Eu vi a Euseli, me apaixonei por ela de cara, né? E daí eu pensei assim, eu quero fazer parte desse negócio aí também. Daí eu me inscrevi para a fase 1. E daí eu pensei assim, quando entrei na fase 1, no começo a gente fica meio perdido, porque é bastante informação, né? Para quem está assistindo aqui pensando em entrar, gente, assim, ó, o emagrecimento acontece, mas a gente aprende muita coisa. Eu falei, nossa, eu nunca aprendi tanto sobre nutrição, porque a gente tem muita aula sobre nutrição, sobre alimento, as coisas que a Júnia passa pra gente são fantásticas, né? O Alexandre, no começo a gente fica com raiva dele, porque ele é o malvado favorito, mas depois a gente passa a gostar muito dele e admirar muito a pessoa que ele é. Ele me deu uma atenção especial, assim, no momento que eu precisei. Eu pedi um socorro e ele me acudiu. Eu achei que ele ia só me responder, não. Ele teve a delicadeza de me chamar, ficou 1 hora conversando comigo. Aquilo significou muito, assim, sabe? Então. E quando eu me inscrevi para a fase 1, eu corri, eu marquei, eu botei o relógio para despertar
e abri o negócio, sei lá eu que horas, eu botei para despertar uns 10 minutos antes, fiquei grudada lá. Eu fui uma das 10 primeiras a me inscrever e eu Ainda ganhou a consegui mentoria mentoria. individual. Foi muito legal. Então, assim, aliás, Lu, né, a gente, aquelas bem pidona, essa mentoria individual podia ter nas outras fases também, né? Porque Essa Soninha. eu acho que eu me inscrevi nas outras fases também como as primeiras 10 pessoas, porque Que bom, guria, que bom. é, Eu estou vendo aqui a doutora Liliana falando, né? Escutando você e falando. Ela comia as emoções. Quem é, nunca, né, minha gente? Quem é que não come as emoções? Por isso que dieta, e esse negócio de fechar a boca e fazer exercício não sustenta. Porque como é que fica de fora o seu estresse, a sua ansiedade, né? Os seus dias bons de comemoração, que tudo vira comida, os dias ruins que tudo vira comida também. E a compulsão. Quanto mais a gente faz dieta, mais compulsiva a gente fica. É um ciclo que vicia, que adoece, por isso que a gente chama do ciclo que adoece. Porque isso que a Soninha fazia era a resposta para muito sofrimento. Né? Muita restrição, muito tiro. Olha o que estava na mente dela. Eu vou despedir da comida. A gente não precisa despedir da comida aqui, minha gente, porque a gente é, pode comer de tudo. Qual que é, Soninha, a diferença para você de ativar o GPS e de fazer uma dieta? ai, gente, eu fico meio brava quando as pessoas que me acompanham, né, as minhas alunas presenciais ou outras pessoas, ai, a dieta tá boa. Eu falei, gente, eu não tô fazendo dieta, para com isso. A palavra dieta é um fantasma na vida da gente, porque ela lembra restrição, ela lembra pesar, contar caloria, ela lembra não sei o quê, e isso é terrível, né? Eu acho que o que mais encanta a gente no GPS e no movimento Change é justamente que a gente aprende a comer, a gente aprende que a gente precisa comer para emagrecer, a gente tem que nutrir o corpo e que a gente come o que a gente gosta. A gente não é proibido de comer nada, mas a gente aprende a comer com responsabilidade, fazer escolha melhor e a gente pensar da maneira certa, né? Então, quando as pessoas falavam assim, logo que eu comecei a emagrecer bem, né? E aí as pessoas falavam assim, nas terças-feiras eu tenho aula presencial e as alunas trazem lanchinho. Ah, tu não pode comer, né? Eu falei, não, gente, poder eu posso, mas eu escolho não comer. É diferente. Quando alguma coisa é imposta pra gente com proibição e coisa e tal, a gente entra numa neura, parece que as lombrigas ficam tudo doida, né? E quando a gente opta por fazer aquilo, porque é escolha minha, vem de dentro para fora, não é imposto, é aquilo não nem incomoda, sabe, Lu? Então, assim, ó, falando bem sinceramente, eu tô. Desde que nós começamos no Derretting 7, eu não tomei mais álcool. E eu adoro um vinho. Eu não tomei mais álcool. Eu estou deixando para tomar uma tacinha no meu aniversário e depois lá tomar uma tacinha de espumante no Natal. Só. Não, não vai, não faz falta, sabe? E aí o doce, né? A semana passada foi a primeira vez que eu comi uma torta de aniversário, um bolo de aniversário daqueles que tem, né? Não para o tradicional, com Aham. açúcar, com tudo. Foi a primeira vez que eu comi, foi a semana passada. E eu pensei assim, eu me programei para isso, né? Falei, hoje vou ter um aniversário, então eu vou comer um pedacinho de bolo. Claro! E aí eu comi o bolo e eu vou dizer que tava gostoso, tava, mas o paladar da gente muda, o doce incomoda. Que coisa, hein, Porque Soninha? assim, ó, o açúcar em si eu já não usava muito. Eu usava açúcar aqui em casa para fazer bolo, para eu nunca gostei de bebida doce, Lu, embora eu sempre fui uma formiguinha para comer doce, bolo, brigadeiro, essas coisas, tortinha. Eu não, nunca gostei de tomar coisa doce, né? Então, café sem açúcar eu tomo há anos. Chá nunca botei açúcar. Minha mãe botava quando era criança, mas eu não gostava daquilo. Eu tomo limonada sem açúcar. Então, para mim, tomar os shots de manhã com limão puro sempre foi. Eu já fazia isso ó, há Tranquilo, né? anos, né? Então, assim, para mim é normal. Suco, se eu tiver que tomar um suco de abacaxi, é sem açúcar. Nunca coloquei açúcar, nunca gostei daquela. Não gosto dessa sensação. Então, assim,
para cortar o açúcar, para mim foi fácil. E até o doce não deu mais aquela gana. Por quê? Porque a gente, no movimento, a gente aprende com as aulas lá na plataforma e com os shots. Eu nunca consigo assistir os shots ao vivo, né? Até da segunda fase para cá, eu consegui começar a assistir, mas tinha que sair no finzinho. Nunca consegui participar e me manifestar, porque eu tenho que dar aula. E as mentorias também são bem no horário das minhas aulas, eu assisto sempre depois, né? Mas Sem assim, estresse, né? a gente aprende tanta coisa com a experiência das outras pessoas, é um acolhimento, a gente se sente uma família, né? É como se a gente conhecesse a Lu, o Alexandre e a Júnia a vida inteira. É verdade, A gente se gente. sente em casa, assim, então a gente faz afinidade, a gente cria afinidade com os coleguinhas do grupo. É muito Até bacana. encontra com os colegas para fazer jantares. Aqui daí eu descobri na penúltima semana, antes da gente terminar o movimento, a fase 2 que eu já tinha visto num shot que tinha uma pessoa que morava aqui pertinho, num município aqui pertinho, mas não consegui ver o nome para ir atrás. Daí, naquele dia que eu consegui participar e conversar com a Lu, eu descobri que ela morava aqui do lado. Falei, então vem fazer o almoço de encerramento aqui, vamos fazer junto. E aí nós convidamos a Joyce, e a Joyce agora entrou para o movimento também. Ah, É, gente, olha aqui, gente. Eu fico assim emocionada porque não é só com os quilos perdidos, né? É esse sorriso aqui, corajoso, é esse sorriso verdadeiro. Porque, como a Soninha mesmo falou no começo, ela tirava foto daqui para cima porque tem esse rosto lindo, um sorriso lindo. Ele vira um escudo. Né, é, Soninha? Ele é. vira um escudo, uma arma boa que nós gordinhas temos, sempre sorridente, mas você é infeliz, você tá triste, você vivia sorrindo, você estava deprimida. Isso vira um escudo. Mas, É. gente, Mas por quem é que, dentro só a gente sabe o que, que a gente tem. quem é que sustenta uma vida de escudo? Não dá, não É. dá, sabe? Esse sorriso aqui, essa foto aqui foi agora, né, Soninha? Foi sexta-feira. Sabe? É a alegria de viver mesmo. Essa foto aqui também, eu fiquei encantada, você com É, seu Alê. mas essa foto já é mais antiguinha. É do Aí, Durante, né? essa não, Lu, essa na verdade foi antes até. A Sônia! Essa foi antes. Essa aí foi na minha viagem, aquela que eu fiz ano passado. Essa foto foi em janeiro. Ah, então essa foto. Ah, tá vendo? É, Sorridente sempre. é, Sorridente sempre, né? é, Mas e aí? E é. aí? Essa daqui então eu posso mostrar. Essa pode. Essa aqui eu posso mostrar, né? É. Porque é sobre isso aqui, minha gente. Sabe, esse resgate aqui, essa vontade de ser mais feliz, mesmo com crença, mesmo com uma vida fazendo diferente, por que que ela não podia mudar? Né? Por que que ela Ah, não podia mudar? Pode É, falar, Sonia. o que eu amei, assim, no movimento é que a primeira coisa que a gente aprende, não tem cardápio, eu achei fantástico, porque daí a gente vai comer o que a gente gosta. Então, por exemplo, eu não gosto, de abacate, mas tudo bem, eu não preciso comer, eu não sou obrigada a comer o abacate, eu como outra coisa no lugar. Eu amo pastel, então, uma vez por semana, o pastel na hora do almoço é o meu carbo restrito. Que maravilha. Porque eu amo pastel, né? Não deixei de comer pastel porque eu gosto de pastel, né? Então, eu passei a gostar mais de comer salada. Eu até falei para a Júnia, quando a gente começou lá na fase um, era inverno aqui, né? E esse ano, até agora, tem feito frio, uma coisa bem atípica, assim, que nós estamos em novembro. Essa época geralmente é um calorão de rachar o coco, e tá friozinho, né? É, eu falei pra Júnia, é tão difícil comer salada com frio. Eu posso colocar aqueles mix de castanha por cima, porque daí o croque-croque parece que dá. Tira, porque a sensação que eu tinha quando comia salada é que a salada é gelada, vai me fazer sentir frio, sabe aquelas coisas assim. E aí ela falou, não, pode. Daí ela ensinou a gente a fazer uma granolinha salgadinha, eu faço direto, né? Misturo um monte de semente Você lá. sabe o que que eu ponho? O quê? Feijão.
Meu tempero da salada é feijão, eu amo! Colocar um feijão quentinho ali no frio, porque eu adoro salada, é isso que você falou, né? E faz um bem danado pro meu intestino. Eu coloco feijão. Eu às vezes brinco, falo, gente, alguém mais que vocês conheçam que tempera a salada com feijão? Não, só a Lu. Experimente temperar com feijão quentinho. Daí então assim, daí eu achei que assim, né? Eu comecei a comer salada com mais vontade agora, porque eu comia, mas assim, é aquela coisa que a gente sempre falava, né? Que os gordinhos geralmente falam. Ah, quando você tem vontade de comer uma coisa, você tem vontade de comer uma folha de alface? Claro que não, você quer comer uma coisa boa, uma empadinha, uma Quando você coxinha. tem uma compulsão, você não abre a geladeira atrás de salada, Não, né? né? A gente vai procurar. Então, e aí o que eu achei fantástico é que a gente recebe um monte de receita diferente. Então, assim, ó, aquela coisa que a Júnia sempre fala, abre o coração para experimentar coisas novas, né? Lu, eu juro que eu experimentei o slime, mas não dá, tá? O slime não dá. O mingau de aveia eu adorei, mas o slime Maravilha. não vai, gente. Ah, eu comi aquilo, achei tão ruim. Ô, gente, isso aí é muito legal, isso, gente. Olha para vocês verem. Imagina se Soninha tivesse vindo para cá para seguir o meu cardápio, porque muita gente, Soninha, fala assim: agora eu vou comer igual a você. Tudo que Ah. você comer, eu vou comer. Gente, mas imagina eu fazendo a Soninha comer o meu slime, que eu adoro, o meu feijão em cima da Da salada. salada. Não funciona isso, não É, junta as peças. Por isso que aqui não tem cardápio, mas tem direção, tem um passo a passo para você escolher, para é. você se planejar e ter essa liberdade de comer o que você quiser. Pastel, porque é importante para ela. Ah, Cuca, né? Não tem não, umas cuca boa aí? tem, mas sabe que a cuca não, até não faz questão. O que eu gosto, assim, eu fiz isso semana passada, até no sábado. Eu no almoço eu comi sem carbo restrito, para de tarde meu lanche foi um sorvete tradicional. Não é porque aqui na minha cidade não tem sorveteria que faz sorvete sem açúcar, né? Então eu comi sorvete tradicional. Tudo bem que depois deu uma estufada na barriga por causa do leite, do açúcar e coisa e tal, mas assim, eu fiz. Então, assim, se eu tenho. Tá muito calor, dá vontade de tomar um sorvete, é só se programar. Ah, hoje eu não vou comer um carbo restrito agora para comer um sorvete depois. E aí tá tudo Ah, tá certo, ótimo. né? Ontem eu fui. Ontem foi Crisma da Duda. Depois desse tanto de festa que não acaba nunca mais, agora foi dada a largada e não acaba nunca mais. A gente terminou o dia ontem comendo pizza. Deixei o meu carbo restrito para comer lá. Ganhei 200 gramas de ontem para hoje. Marquei lá, aliás, 100 gramas. Comi tarde. Não é a pizza, gente. Não foi a pizza. Eu comi mastigando, dois pedaços que o queijo derretia, que assim, ó. Caía assim, aquele trem bom, pelando, que você puxa assim, faz aquilo. Mastiguei, saboreei, comi a borda, viu, gente? Comi a borda, porque eu adoro aquele trem maçudo, delícia. A Duda e o Alexandre, todos educadinhos, deixando a borda. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Essa parte mais maravilhosa vocês não vão comer? Aí a Duda falou, quer, mãe? Eu te dou a minha. Eu falei, não, meu amor, eu já comi a minha. Não, eu já tô feliz. É sobre isso, gente. Sobre essa leveza. Não tem que comer a comida que enfiaram pela sua goela abaixo. Não tem que comer menos nem pouco. Sônia falou perfeitamente. Eu descobri até que eu preciso comer para emagrecer. Até que precisa comer para emagrecer. E É porque a gente faz, né? Eu também fiz aquelas doideiras assim, um dia comeu muito, no outro dia passa água, né? Ou, hoje eu vou pegar mais leve porque ontem exagerei. Não, gente, não dá, sabe? Então, assim, outras coisas que a gente aprende no MC, que eu achei fantástico, assim, a gente aprende a conhecer o organismo da gente. Então, por exemplo, tem dias que o lanchinho é uma maçã com não sei o quê. Maçã, pra mim, gente, é horrível porque me dá fome. Se eu comer maçã, eu tenho fome daqui. Eu terminei de mastigar a maçã, em vez de dar saciedade, ela me abre a capivara raivosa. Aí eu tenho que comer, porque a gente tem que comer uma castanha junto com a fruta. Só que assim, a castanha não basta.
Daí eu fico naquela angústia até chegar a hora de comer de novo. Eu pensei, não, não vou mais comer maçã desse jeito. Quando Descobriu o que fez para você, né, Sônia? aí se eu como a pera no lugar da maçã, beleza, a pera me sacia. Então a gente aprende. Outra coisa, é, por causa na segunda fase que a gente tinha, eu procurava antes já de entrar para o MC não comer muito tarde. Mas às vezes, em função das minhas aulas, eu ia e eu nunca jantei, era um lanchinho leve, alguma coisa assim, mais tarde, mas era sempre depois das 9h30. Eu comecei na fase um tentar comer até às 8. E durante a fase 2 por causa do jejum intermitente, eu tentei comer até às 7, 7h30 no máximo. Então, para eu poder fazer das 8 ao meio-dia, né? Porque para mim Quando de tem a, manhã quando tem a estratégia, né? quando tem a estratégia. E aí, para mim, foi tranquilo ficar de manhã sem comer. Eu via que o pessoal preferia deixar de comer de tarde para poder tomar o café da manhã. Gente, eu pensei assim, não, mas para mim funciona mais abrir mão do café da manhã, porque no finalzinho do dia é quando eu tenho fome. A minha fome sempre foi no final do dia, sabe? Então eu penso assim, eu vou me programar, fazer a minha jantinha MC, é, O que que é uma jantinha MC? Conte aí, porque as pra, pessoas acham que é comida especial. O que que é jantinha não, a MC? jantinha MC, por exemplo, pra mim, né, quando eu quero comer mais leve, ou é uma omelete que eu coloco queijo, coloco tomate, coloco rúcula, Lu? Tô aqui. Ah, pensei que tinha travado. Não, tô aqui. Ah, e eu tomo geralmente, eu gosto muito de tomar um cafezinho com leite, né? Então, às vezes eu tomo um cafezinho com leite junto. Ou se o dia tá bem quente, eu como uma salada bem caprichada com atum. Uma lata de Ai, atum, adoro. gente. Amo. Uma lata de atum. Uma E eu tô lata vendo de aqui atum. as pessoas, mas esse carbo restrito, o que que é esse carbo restrito? Olha o Adorei. óculos que eu ganhei da Nutrinha na formatura dela. Carbo restrito, minha gente. Eu Adorei. sou um carbo restrito delicioso. Ô, gente, a fruta não é carbo restrito. Existem algumas que sim, mas não é porque ela engorda, é porque ela dá um pico de glicemia no seu corpo, que ou você tem fome mais rápido, ou o açúcar esparrama rápido no seu corpo inteiro. Então aqui teve uma pessoa que perguntou assim, mas vai ser sempre um carbo restrito? Olha só, guria, aqui a gente constrói um estilo de vida novo. Eu já na minha meta há mais de 9 anos, eu nunca deixei de seguir o beabá que o GPS me traz. Tem dia que eu como dois, eu tenho uma flexibilidade maior, mas um carbo restrito super me satisfaz. Mas eu Eu me ia dizer, desapeguei dessa coisa de que eu preciso ser feliz, eu preciso comer pão no café, eu preciso comer arroz no jantar, eu preciso comer pizza. Não, não precisa. A gente o, precisa ter a liberdade de poder comer. é, E você se o, programar para gastar, né? Carbo restrito aí no dia. Ontem eu apareci para Alexandre assim, ó. o pãozinho, por exemplo, que aqui no sul a gente chama de cacetinho, né? É, eu acho que depois que eu comecei no MC, eu comi 2 vezes. Ah, mas não precisa deixar de comer. Tudo bem, gente, mas o pão de aveia é tão maravilhoso, para que que eu vou comer cacetinho, sabe? Então, assim, mas se eu tiver vontade, por exemplo, eu vou pegar um cacetinho, vou abrir e vou fazer o sanduíche de salada dentro do meu cacetinho. Tá tudo certo? Delícia. Então, assim, a gente vai aprendendo a fazer coisas diferentes, mas assim, dentro do normal. Uma coisa que eu achei fantástico, que o Alexandre sempre fala, que isso aqui é para gente normal, para pessoas normais, não é para atleta, não é para. Então a gente se sente acolhido, a gente se sente normal, porque não tem cardápio, a gente come o que a gente gosta, a gente só aprende a comer, sabe? E beber bastante água, né? Eu já bebia bastante água, até me comprei uma garrafinha de 2 litros aqui, ó. Olha a minha como eu sou metida, olha, Ah, eu olha. queria uma dessa para mim. Vou ter que ir levar para você, gata. Eu queria uma camiseta também, Lu. Depois falo contigo. Mas Tá. assim, a gente aprende, eu acho que o que é muito bacana que eu falei, né, no começo, o emagrecer acaba sendo uma consequência,
Porque a gente aprende a observar o que que faz bem pra gente, o que não faz. Dormir faz diferença. Eu dormia muito pouco, né? Eu tenho problema de insônia, então eu dormia muito pouco. Eu não sou uma pessoa, minha vida inteira nunca fui uma pessoa de dormir 8 horas. Se eu durmo 6 horas, eu tô legal. Se Já eu te durmo, satisfaz, se né? eu durmo 8 horas, eu começo a ter dor nas costas, dor na lombar, dor não sei aonde. Então, assim, eventualmente, quando eu tô muito cansada, eu durmo 8 horas. Mas se não, 6 pra mim tá ótimo. Mas na menopausa a gente fica com sono leve. Eu tinha um sono profundo que podia cair a casa, eu não acordava. Agora eu acordo por qualquer coisa. Então, só que quando a gente começa a comer direitinho, a gente começa a caminhar ou fazer exercício, ou a gente começa a se olhar com carinho, as coisas parece que vão, é que nem um ditado que tem aqui, as melancia vão se ajeitando na carroça, sabe? Adorei. Então as coisas vão indo para o lugar, assim, parece que o sono melhora, o humor da gente melhora. Aí quando as pessoas falam assim, ah, você tá de dieta, você não pode isso, né? Eu falei, gente, eu não estou de dieta, eu estou reaprendendo a comer e eu posso comer o que eu quiser, mas eu escolho não comer, é diferente. Aí é aquela coisa que a Lu sempre fala, qual é o difícil que eu quero para mim, sabe? O meu difícil que eu quero é poder viver com alegria e escolher algumas coisas e abrir mão de outras, gente, tá tudo certo. Pra que que eu vou precisar me entupir? É o divertir, comer e beber. Por que que eu tenho que beber, comer para depois divertir, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar a ótica da coisa. Eu acho que quando a gente muda a ótica da coisa, assim, inclusive em relação a gente, a compulsão acaba indo embora. E eu vou dizer, olha, os 30 dias de detox sem álcool e sem açúcar fazem uma diferença gigantesca porque a gente diminui a compulsão. E eu nunca vi uma coisa fazer tanto sentido como quando eu entrei no, no MC, que a gente aprende que se a gente não é restritivo em tudo, né, que nem os cardápios de dieta mágica ou de não aquelas coisas prontas assim que te entregam engessada, a gente quando não é assim a gente não tem aquela compulsão, porque a gente pode comer o que a gente gosta. Eu acho que essa liberdade da gente escolher o que a gente gosta, né? Então, tem verduras que eu não gosto, tem legumes que eu não gosto, mas eu escolho comer o que eu gosto. E tá tudo certo, né? E é É isso que. maravilhoso. Olha É, isso, gente. Ó, eu perguntei como é que você estava se sentindo. Antes de eu te perguntar isso, deixa eu só tá, falar com a pessoa que perguntou, senão eu esqueço de responder. tá bom. Aqui a gente pode comer todas as frutas, gurias. Todas. Né? Aqui tem uma tabela toda explicadinha e tudo, mas qual que é a minha conta que funciona muito bem para mim? Eu como até 2 frutas por dia. É um número ótimo para mim. Dá para comer mais? Com a tabela lá, você fazendo o seu planejamento, dá. Mas 2 frutas é um ótimo número. Se você comeu a banana, não é igual a gente fazia dieta, tá, guria? Que tinha que comer meia banana e jogar o resto da banana fora. Né? Que tinha, ai, não, não posso, é só meia banana, é 1/4 de banana. Aqui é uma banana inteira. É Ai, gente. maravilhosa essa É. liberdade. É maravilhoso. E você aprende a escolher tudo. Até, até na hora do bicho pegando, você tem oportunidade de escolher uma coisa boa. E não precisa ser brócolis. Não precisa ser alface. Aqui tem Ah, receitas maravilhosas, mas, né? mas Também vamos, tem. vamos combinar que eu passei a apreciar mais o alface. Eu adoro alface americana. Eu gosto de fazer um mix de folhas, né? Então eu ponho alface americana, alface roxa, que eu amo, Amo também. rúcula, aí ponho pepino, que eu adoro pepino, pepino japonês, né? Cortado bem fininho, tomatinho, como chama aquele palmito, pimentão. E, gente, é uma delícia. A gente passa a gostar das comidas e apreciar certas coisas, né? E aí E a gente aquela. tem que. A gente abre, desculpa, Lu, a gente abre, Não, que nem fala a, aí. que nem a Júnia fala, né? Abre o coração. A tal da quinoa, eu nunca tinha comido. E aí eu resolvi experimentar a quinoa, mas não como eles oferecem às vezes por aí nos restaurantes, como salada. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer ela como se fosse arroz. Aí eu refogo ela como se fosse arroz, gente, de Você botar já fez cebola, alho. risoto Já, com ela? gostei. É maravilhoso. Inclusive na fase um, o prato que eu fiz foi uma adaptação, porque foi lá pelo finzinho de setembro.
a nossa fase um. E o nosso jantar aqui, eu fiz uma adaptação de um prato típico gaúcho que se chama arroz de Ah, China. foi mesmo. Eu fiz a quinoa de China. Olha que legal, gente. Como é que você Ficou. abre o leque? Ô, É, Geisa, eu dá não bom. sei se você entrou para a turma nova, Geisa, mas tem o passo a passo para você seguir, que tem tudo explicadinho para você. O que que é, o que que não é, o que que é restrito, o que que não é. Tem o passo A, a passo lá, tá? a Vai tabela ser é maravilhosa. muito mais eficiente você dar uma estudada e olhar do que eu ficar te falando o que que é, o que que não é. Porque a ideia é que você leve isso para sua vida. Aprende, mas ovo, guria, não é restrito. Deus me livre. Não, Né? é uma Ovo, delícia ovinho, eu como ovinho. Agora, essa semana, nós estamos num protocolo diferente, que eu estou começando na semana da ai, fase mesmo, você é 3. fase 3, guria, que Fase delícia! 3, uhul! Que massa. Mas assim, depois, né, quando puder Você voltar vai no. dar um valor pro seu ovo, Sônia. Sabe, não, mas eu queria dizer antes, assim, ó, Lu, o que que eu faço de café da manhã? Um dia eu faço ovinho mexido, o outro dia a gente faz, porque o marido está acompanhando meio de tabela, assim, né? No outro dia a gente faz panquequinha com banana e aveia. E é maravilhoso. E há uns anos Sei. atrás eu ia achar nojento misturar aveia com banana, sabe? Aí o povo fala assim: ah, mas é que eu enjoo de ovo. Ai, de pão de Hum. queijo você não enjoa, não, né, bonita? E de cacetinho você não enjoa, não, né, bonita? Ai, A gente gente, o fala pão de umas coisas aveia é pra tão gente. maravilhoso. Eu ponho cúrcuma no meu pão de aveia. Eu ponho páprica defumada. Eu jogo semente junto. Ai, fica um pão delicioso. Nunca mais comi pão cacetinho, sabe? Tá Faço, vendo? faz a sobremesa. Eu já fiz o prestígio do bem. Fiz o prestígio de travessa. Agora eu tava assistindo, eu tive que assistir depois, né? Aquele docinho que a Júnia mostrou para nós lá na nossa mentoria da fase 3. Gente, vou fazer essa semana. Que delícia, Semana- que delícia. Não tem que é. sofrer, minha gente, Não, não a tem que gente. sofrer. E tem umas coisas bem bonitas, sabe? Isso é passado, isso é É. passado. Aqui a gente come, a gente diverte, come e bebe. Ô, Sandroca, é porque talvez você não tenha colocado no formulário. É só você mandar para o suporte, guria, tá? É um dia bem tenso, assim, de novatos chegando e tudo, mas todo mundo é atendido, todo mundo é Ai, resolvido. gente, e vale a pena, viu? Vão, 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 Só. vão. Tenham paciência que baixa um pouquinho a bola, que logo você se acostuma. No começo a gente fica meio perdido mesmo, mas logo a gente se acha e é uma coisa assim que eu quero pro resto da vida. Eu tô que nem a Então é isso que eu Zeli. queria perguntar. Você me contou como é que estava sentindo. E agora? Como é que você está se sentindo, Bem Soninha? feliz, né? A minha única tristeza é que eu tô longe de vocês aí em Minas, que eu queria abraçar Oh, toda hora. guria. O que É, que mudou, Soninha? tudo, né? Tudo. A leveza da alma é aquilo que a Dani sempre fala que os quilos que a gente perde na alma, não é nem no corpo, do corpo é consequência, sabe? A gente passa a ser mais feliz e a encarar outras coisas da vida da gente de outra maneira também, né? Ave Maria, como você falou, uma nova ótica, né? É, Uma perspectiva é diferente, minha gente, diferente. porque aqui no Movimento Gente, a gente também tem desafio, né? A gente Tem também vida tem dia ruim. normal. É É, vida vida normal, normal. mas é vida que segue, fazendo o diferente com as coisas que acontecem com você. Não é o que que acontece, porque a gente vai ter imprevisto, a gente vai ter dia que a gente quer atacar na comida, vai ter momentos escuros e vai ter momento de viagem, de festa, onde antes a gente aprendeu que a felicidade é o excesso, né? Comer, eu como e depois eu resolvo isso. Não, minha gente, a felicidade é essa liberdade aqui de olhar para a foto e falar: caramba, tô voltando para mim, porque aqui não é que foram quantos quilos, Soninho? 18,5. Só no corpo. Não, é na É na alma. alma também, sabe? É na Eu alma acho que o da também. alma é o que mais alivia a gente, né? Que quando a gente se encontra de novo e a gente começa a ter. A gente vê que é possível, é sustentável, é viável, é, é com alegria, não é com. Porque é assim, né? Vamos combinar, gente. Dieta restritiva com cardápio, aquilo é uma tortura.
Aquilo é tortura, por isso que ninguém consegue sustentar por muito tempo, porque a gente tem que ficar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vou confessar uma coisa, que quando eu entrei no Derrete em 7, eu achei assim, ai meu Deus, esse negócio de ter que pesar todo santo dia, pelo amor de Deus. Gente, é, é outra ótica também, sabe? Não é que a gente tá, a balança tá cobrando a gente, não, é para mostrar pra gente o que que a gente fez no dia anterior que causou uma diferença ali, sabe? Então, assim, eu até já comprei minha balança portátil de viagem, porque eu vou viajar agora dia 28. Vou, Pesa na sua e nela antes de você sair. deu meio quilo de diferença. A É, minha dá já, 600 gramas a mais também. a minha deu a menos do que a Beleza, já balança faz a. tradicional. Amanhã eu vou pesar nela de novo Ela é bonitinha, ela é pequenininha, assim. É bonitinha, cabe em qualquer buraquinho, vai comigo até pra PQP. Eu vou fazer uma capinha para ela bem bonita de patchwork para levar Olha aqui, junto. olha o seu contágio. Depois do almoço com a Sônia e com a Suzy, entrei pro MC. Só seguindo as orientações dos vídeos Hotmart, eu já perdi 2,5 kg até A hoje. Joyce, E querida. hoje é que eu começo oficialmente. Olha que É, maravilha, olha que maravilha. é. E aqui, ó, teve uma outra pessoa falando. Tâmara, dá tempo, guria, claro que dá. Digita virada, aproveita o preço de Black, você já entra para essa turma nova. Acabou de começar, venha fresquinha, que hoje à noite já tem mentoria com a Nutri, com as tabelas, com tudo que vocês precisam de saber nesse momento inicial aí, e principalmente com apoio e com direção para vocês entenderem. Mas ovo o quê? Quantos ovos aqui? Guria, a Nutri fala, não é sair comendo igual maluco, tá? Então não tem cardápio, não tem nada, tem o passo a passo. Mas essa do ovo foi até legal você perguntar. Ela faz mais ou menos uma média de 10 a 12 ovos por semana. Para a gente, assim, é uma quantidade boa. E não conta os das receitinhas. Isso aí é para a gente fritar, assim, É. comer do jeito que você quiser. Soninha, guria, É. 8h13 já. Se deixar, a gente Ah, fica aqui até umas horas. Até ah, umas horas, mas eu não vou deixar você ir embora sem você contar para essas pessoas que estão aqui, quem já tá, quem não é Movimento Change ainda. Tem uma amiga sua mandando um super beijo. Eu adoro a Soninha, que alegria vê-la. Esqueci o eu não nome consigo dela. ver quem é aqui, porque para mim não está aparecendo direito os. Geisa Lentini. Leitine! Ah, É, Geisa, um beijo! estou muito feliz por ela. Ela escreveu, ela escreveu. Ah, é uma Deixa aí querida. sua mensagem do emagrecimento verdadeiro, Soninha. O que que ele significa hoje para você? Por que que você acha que essas pessoas têm que parar de fazer dieta e vir para cá conhecer? Porque a gente aprende sobre a gente, primeira coisa. Né? A gente aprende a se olhar, a se entender, a se conhecer. É sem medicação, né? Claro que, né, falando aquilo assim, bem claro, quem precisa de medicação, mas tem muitas colegas do nosso grupo, de outros grupos, do MC, do modo geral, que falaram que começaram no MC tomando muita medicação e os médicos foram cortando as medicações, né? Eu, gente, nunca tive problema de diabetes, eu tive numa fase pré-diabética, mas eu controlei, voltei a caminhar, eu saí da fase pré-diabética. Eu nunca tive problema de hipertensão, nunca tive problema de triglicerídeos, colesterol, nada disso. Mas eu era obesa demais, né? Ainda tô obesa, tenho um longo caminho pela frente, mas hoje eu sei que é viável, que é possível, porque a gente encontra essa direção no GPS, que é maravilhoso. A gente encontra um acolhimento com a Lu, com a Júnia, com o Alexandre, que é o nosso malvado favorito, com o grupo que a gente pertence, com as pessoas nos shots, com as pessoas nas mentorias. É muito legal, a gente aprende muita coisa. E eu acho que o importante é que a gente aprende. E a gente se sente vivo, sabe? A gente pensa assim, pá, é possível. Então, vou sair daquela coisa que me colocaram lá. Ah, você já tem mais de 50, tá quase beirando 60, tá na menopausa. Não tem jeito, guria. Se larga de mão. Não, não é isso. Olhe para si, sabe? Se goste. Procura dentro de si aquela criança alegre que você foi um dia e vai, vamos fundo, vamos aprender, porque a gente aprende todo dia. Eu aprendo todo dia, né? Aprendo com as aulas na plataforma, aprendo com os shots, que eu infelizmente não consigo assistir todos ao vivo, ou eu consigo assistir ao vivo até
quando vai abrir para as pessoas falarem, a gente aprende com. E é vida normal, gente, sabe? É gente normal. É isso que é o mais fantástico, é gente normal. É a nossa Rose, né, que é um exemplo para nós, Ah, tá aí. é a Euseli, todo mundo, a Pati, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas os colegas da fase um lá, os colegas da fase 2, o Rodrigo Rezende, que sempre socorre a gente, meu Deus do céu. Querido demais. Então, assim, são todos muito queridos e eu acho que isso é o. A gente encontra um. É assim, gente, quando a gente faz dieta, a gente fica preso no cardápio, a gente fica preso naquela coisa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e fica todo mundo assim, tu tá de dieta, né? Fica todo mundo como o Gaúcho fala, te indicando, fica te provocando. Quando a gente está no MC, a gente tem o grupo e o grupo apoia a gente fala a mesma língua. Tá todo mundo no mesmo barco. Então a gente se sente é o eu só sou, não existe eu sem nós, né? É isso aí. Então eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Se melhorar, só melhora. Se melhorar, só melhora. E eu Só quero te melhora. agradecer muito de você É, ter mexido os pauzinhos aí e conseguido estar aqui com a gente. A eu que gente está agradeço o encerrando convite. essa série de lives maravilhosas com você, guria. Obrigada, Lu. Com essa história que encantou a tantos e que vai continuar encantando, né? Porque Sim, é o que vai. você falou aí. A coisa É, vai melhorar. E se não, melhorar, eu vou continuar bastante aqui. Eu tenho um objetivo que é quando chegar lá nos 60 anos, eu atingir uma meta, não vou falar qual é agora, mas enfim. E eu quero sair caminhando no caminho de Santiago, então eu tenho que estar bem para fazer isso, né? quem sabe fazer um caminho de Santiago MC, hein? Então. Vocês viram, né, gente? Ela não falou hora nenhuma de exercício. É. Hora nenhuma de Eu exercício, estou tá? fazendo caminhada, porque eu gosto, voltei a fazer. E mais para frente eu quero mexer os pauzinhos para achar um horário na minha agenda para fazer um pilates, porque eu preciso me alongar. Isso aí, é Mas não isso aí. precisa se matar na academia, não, gente. Olha, é maravilhoso. E a gente tem, né, tudo de bom aqui. Eu só queria poder abraçar vocês. Ah, Queria não, em ter ido na breve. festa. Em breve, já fica aí mentalizando julho do ano que vem. Alexandre vai Não, soltar a data da festa para você vir. não, e a gente criou um grupo do MC do Sul. E a gente já tem Sim. umas 10 pessoas, eu acho. Então a gente vai fazer uns movimentos aqui para ver se a Lu vem visitar a gente antes da Ó, festa. só me chamar que eu vou, hein? E ainda vou querer comer o quinoa de China. Tá, Fechou? fechou. Ó, vou te tirar para os recados finais. Muito obrigada. Tá, beijo, Lu. Soninha, você arrasou. Ô, gente, se Obrigada.